Vyagadirogan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukyamolharatidanjaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 2, o capítulo de Dinacharya Dhyayam, com os shlokas número 33, a segunda metade do shloka 33, o shloka 34 e a primeira metade do shloka número 35. Então a gente vai ver aí uns 4 shlokinhas, 2 shlokas e meio, vai. E o shloka, a segunda metade do 33 em diante, eles dizem o seguinte: Chaitya Pujya Dvaja Shasta Chaya Bhasma Tushashuchin Nakrame Charkara Loshta Bali Snana Bhuvonacha Nadim Tarena Bahubhyam Nagniskandhama Bhivrajet Sandigdhanavam Vraksham Cha Narohe Dushtayanavat. Muito interessante esses shlokas, e eles continuam a nossa incursão por comportamentos que não são adequados, mas bem práticos assim, né? Ele não está mais aqui falando de condutas éticas e morais só, ele está tentando meio que proteger você, né? Proteger o estudante de Ayurveda de cair fazer alguma coisa que vai dar problema no futuro, né? E nesse shloka fica bastante claro o cuidado que ele tem com a gente. Pensa que você também começaria a estudar Ayurveda tradicionalmente criança, né? Então essas regras de conduta de repente podem parecer bobas se você é uma pessoa mais velha, mas para uma criança que está começando o aprendizado dela, esses shlokas aqui são fundamentais. Eles dão a base para o seu comportamento no dia a dia e para o cuidado que você deve ter com o ambiente e com as coisas à sua volta. Então, preste atenção. Ele faz uma lista enorme. Chaitya, Yujya, Dvaja, Shastachaya, Bhasma, Tusha, Ashuchim, Sharkara, Loshta, Bali, tararara. Aí ele fala Na Akramet. Na Akramet tem vários significados. Então, esse verbo, ele pode significar, por exemplo, atacar alguma coisa. Ele também pode significar se aproximar de alguma coisa. Pode ser considerado como superar algum obstáculo, por exemplo. Então, você pisar em cima de alguma coisa e caminhando em direção a uma coisa e pisar em cima dela, por exemplo, é akramet. Você atacar alguma coisa, pegar um bastão e bater em alguém, pode ser considerado akramet. Ou só se aproximar de alguma coisa já pode ser considerado akramet. Então, quais são as coisas em relação às quais você deveria na akramet? Você não deveria se aproximar, você não deveria atacar, você não deveria pisotear, nem passar por cima, nem nada disso. Então, chaitya. Chaitya é uma palavra que tem muitos significados e um deles, por exemplo, é um formigueiro. Então, uma montanhinha no chão significa chaitya. Então, um formigueiro é uma montanhinha no chão. Então, pode ser chamado de chaitya. Outra coisa, um templo pode ser considerado um chaitya. Se você olhar do ponto de vista hindu de antigamente, mais do que hoje em dia, a gente fazia uma montanha... A gente, né? Nós, os hindus de antigamente, a gente fazia uma montanhinha assim e aquilo ali já era um lugar de adoração. Então, muitas vezes aqui, no contexto do hinduísmo, você bota uma pedra em algum lugar e bota um colorido vermelho nela, e aquilo ali já é considerado como se fosse um templo. Então ali você já faz o puja, já faz a oferenda. Você pode consagrar praticamente qualquer coisa, né? Então você podia fazer uma montanha no chão e aquilo ali já é um local de adoração, de religiosidade. E também pode ser uma pira funerária. Então uma pessoa foi cremada e aí ficou essa montanhinha. Então, nada que tenha esse formato de chaitya, de formigueiro, você deveria atacar, pisotear e tal e tal. Porque se for um formigueiro,
você vai pisotear esse troço, você vai se ferrar, né? Se for uma pira funerária, você está pisoteando no parente de alguém, né, que acabou de ser cremado. É muito desrespeitoso isso dentro da cultura hindu, e eu acho que de qualquer cultura seria desrespeitoso. E se for um templo, você também, por uma questão de respeito, então não deveria se aproximar. Puja, então ele usa a palavra puja como mais uma coisa que a gente não deveria atacar, nem pisotear, nem se aproximar. E a palavra puja significa literalmente alguma coisa que deve ser adorada, né? É alguma coisa que recebe adoração. Então você poderia pensar, poxa, mas já falou do templo, falou do puja de novo, e nos comentários, os dois comentaristas, eles falam mais ou menos a mesma coisa. Então, o primeiro comentarista fala pujo guru pitra adi. Então, o guru e os seus pais, pitra adi, são exemplos de coisas que merecem adoração, que não devem ser atacados e que devem ser respeitados, né, digamos assim. Então, Chaitya falamos, Puja falamos, Dwaja. Dwaja é uma bandeira, um estandarte que representa um país, por exemplo, que representa um governo, que representa um reinado, um príncipe, alguma coisa assim. Isso também não deve ser pisoteado, nem atacado, nem violado. Deve-se ter respeito em relação a isso, senão, né, você vai ser preso pelo exército e tal e tal. Então, imaginem aí uma bandeira do Brasil, né? Shastachaya são lugares que não são sagrados, lugares que são perigosos de um ponto de vista moral, talvez religioso. Então, muitas vezes aqui se considera, por exemplo, cemitérios, locais de crematórios, são considerados locais que se deveria não se aproximar muito, tomar muito cuidado. Tem muitos, né? Dependendo da cultura e tal, você deveria tomar cuidado. Bhasma, então se você vê um monte de pó, uma pilha de pó em algum lugar, não chega muito perto. A palavra bhasma significa literalmente quando você queima alguma coisa e o que sobra do processo de queima chama bhasma, é pó mesmo. Tusha são grãos. Então, logo depois da colheita, né, você tem aí um acúmulo de tusha. Então, imagina um monte de arroz empilhado em algum lugar. Você não deveria pisotear isso, você não deveria passar por cima disso, né? Porque isso é o arroz que alguém acabou de colher. E isso é bem... pode parecer óbvio para vocês que são mais adultos e tal, mas isso é bem conselho que a gente dá para criança, né? Você vê uma pilha de arroz, não se taca em cima, não pisoteia, não passa em cima, não corre e tal. Respeita seu pai, respeita seu guru. Então, são conselhos muito que fazem parte do processo de formação do ser humano, né? Ashutin, então, se você vê lixo ou coisas sujas no chão, não pisa, não passa por cima e tal. E ele continua a lista. Sharkara, se você vê pedras, por exemplo, no meio da rua, não pisa esse troço, não passa por cima, porque você não sabe, vai que escorrega, vai que é perigoso. Losta, se você vê um bolo de terra, né, acumulado em algum lugar, de repente é uma casa de marimbondo, de repente é uma... lá na Chapada dos Veadeiros a gente via muito isso. Como vocês falam? Aquele bicho que dá em... Esqueci, que come madeira. Vocês sabem o que eu tô querendo dizer, né? Cupim! Pronto. Casa de cupim. Eu ia morrer se eu não lembrasse o que era. Eu tava com traça na cabeça e não era. Casa de cupim. Então imagina, tem um pedaço de terra ali, você não sabe que troço aquele, se algum bicho mora ali dentro, então é melhor não pisar, não chega perto, toma cuidado. Bali, se você vê alguma oferenda, por exemplo, feita no chão, se você vê uma oferenda mesmo, né? Não pisa, não chega perto, respeita, toma cuidado. Isso é um conselho muito comum também no Brasil, por exemplo, um lugar onde é muito comum, né? Você vai passando uma encruzilhada, por exemplo, ver uma oferenda ali no canto da encruza, e aí você vai dar um chuta a macumba dos outros, né? A gente brinca. E você não deveria fazer isso, né? O Samhita já está aqui te dizendo para respeitar a religião dos outros desde sempre. É conselho bem de criança, mas tem muito adulto que também não obedece, né? Snanabhuva. Então, Snanabhuva significa os lugares onde as pessoas tomam banho. Então, antigamente, na Índia, ainda muitos lugares ainda é assim, atrás dos templos a gente tinha os ghats, que eram os lugares onde tinha água, né? Então as pessoas iam até esses lugares para se banhar. Então, nesses lugares, você não deveria criar nenhum problema lá, né? Akramate. Então, pronto. Esse é a primeira e segunda linhas quase inteiras são só sobre... Não, quase inteiras não, inteiras são só sobre isso. São uma série de lugares nos quais você não deveria... os quais você não deveria atacar,
nem pisotear, nem passar por cima. Então vamos resumir. Então templos, né, ou formigueiros, seus pais e seu guru, você deveria respeitar e não deveria, né, pisotear nem nada. Bandeiras ou estandartes representando países e tal e tal. Locais que não são muito sagrados ou que são perigosos. Pilha de pó, grãos, sujeira, lixo e tal e tal. Pedras, terra, acúmulo de terra ou de barro, você não deveria pisotear esse troço. Oferendas religiosas e locais de banho. Então essa é a lista das coisas que você não deveria pisotear, nem atacar, nem se aproximar muito ou se aproximar com cuidado. O verbo akramet, ele tem alguns significados diferentes, o que é lindo, porque ele usa um verbo que se aplica a cada uma dessas palavras de maneiras totalmente diferentes. Se você fala pudia akramet, na akramet, você está dizendo não ataca o seu guru. Né? Se você diz chaitya na akramet, você está dizendo não passa por cima de um crematório, por exemplo, ou de um formigueiro, por exemplo. Então, é o mesmo verbo, mas ele muda de acordo com ao que ele se refere. E aí ele continua. Nadim tarena bahupyam. Então, bahupyam, a palavra bahu significa muito, mas a palavra bahu significa braço. Então, bahupyam é uma conjugação verbal que é o Trutiya Vibhakti Dvivachan, é o terceiro caso, a terceira conjugação no dual. Isso significa o seguinte, a gente está usando os braços de uma forma instrumental e ele está concordando com os dois braços. Em sânscrito você pode concordar as palavras e os verbos com o singular, com o plural, como o português, mas também tem o dual. Então, se eu uso uma palavra para singular, o caderno, né? Um caderno só. Os cadernos são muitos cadernos. No sânscrito tem dois cadernos e tem uma conjugação específica para dizer alguma coisa que tem dois só. Eu já comentei isso com vocês antes, porque essa conjugação dual, ela te dá muitas dicas, né? Então, por exemplo, se ele fala para você tomar um remédio e ele usa a conjugação dual, ele já está dizendo, por um mecanismo gramatical do sânscrito, que você deveria tomar ele 2 vezes por dia, ou que você deveria tomar 2 cápsulas, por exemplo. E ele está usando só o plural, digamos assim, mas que indica que são 2 coisas só e não muitas. Então, se eu dissesse para você, pega os cadernos, você não saberia se eu estou dizendo 3 cadernos ou 20 cadernos. Tem uma conjugação no sânscrito que diz, pega os cadernos e eu sei que são os 2 cadernos. É como se dissesse ambos. É como se a palavra ambos em português estivesse dentro da conjugação. E aqui ele diz, bahubhyam significa ambos os braços usados de maneira instrumental. Então, bahubhyam, ambos os braços, na taret, nadim. Então, deveria ser em ordem, bahubhyam nadim na taret. Na significa não, taret significa atravessar. Então você não deveria atravessar alguma coisa com os braços. O que? Nadim, rios. Então você não deveria atravessar rios com os seus braços. Qual é a lógica disso? O que ele está querendo dizer é que você não deveria atravessar rios a nado. Então toma muito cuidado se você vê um rio, não tenta atravessar ele a nado. É melhor usar um barco, usar uma canoa, usar um bote. Então tá vendo? Isso é bem conselho que a gente daria para uma criança, né? Toma cuidado para não tentar atravessar o rio a nado, porque de repente a correnteza está muito forte, de repente vem uma tromba d'água e você não vai dar conta do esforço, você não vai ser bom para você. Então, bahubhyam nadim na taret, não atravesse rio nadando com os seus 2 braços. Literalmente essa é a tradução. Na agniskandham abhivrajet. Abhivrajet é o verbo aí e significa ir de encontro a, se aproximar de, né? E na, então você não deve se aproximar de o quê? Agniskandham, então de fogo. Então imagina que é
é um tronco que está pegando fogo de uma fogueira, né? Então, acho que a melhor tradução aqui seria fogueira. Então, se você tem uma fogueira, você não deveria ir andando em direção à fogueira. Você não deveria se aproximar muito de uma fogueira. É o conselho aqui dos samitas para você não pular fogueira no São João, né? E é porque é muito perigoso. Então, de novo, conselho para criança. Se você é uma criança, de repente seu professor vai dizer, olha, tem uma fogueira ali, não vai na direção dela, porque é quente, você pode se queimar. Imagina você tropeça, cai dentro da fogueira, vai ser um problema. Quando a gente fica mais adulto, a maioria das pessoas não precisa tanto desses conselhos, né? Mas ainda assim, o Ayurveda está aqui, o Samhita está te dizendo algumas regras de comportamento meio básicas, né? E aí, para terminar, ele fala Sandigdhanavam vruksham cha narohe dushtayanavat. Então ele usa o verbo arohet, o verbo na arohet. O verbo arohet significa subir, montar em alguma coisa. Ele fala não monte, não suba em cima de algumas coisas. Então a primeira que ele fala é sandigdha navam. Então sandigdha é uma coisa que é arriscada, que é perigosa. Que tipo de arriscado e perigoso? Navam, um barco. Então, não entre num barco que é perigoso, que é arriscado. Você vê que o barco não está em lá grandes condições, é melhor você não entrar nele. Não entre, não monte em cima de um vruksham, de uma árvore. Toma cuidado, você vai subir, bem criança, né? Você vai subir na árvore, de repente não vai conseguir descer, ou de repente vai cair, sei lá, né? Cuidado para não se machucar. E dushtayanavat. Então, dushta significa ruim, né? Em más condições, prejudicado. A gente usa muito a palavra dushta ao longo do Samhita para dizer, até quando a doença não está boa, ela pode ser uma dushta, né? Um tipo de doença que não é que está ruim ali, que está prejudicando muito a pessoa. Então, no caso aqui é um yanavan, um yanavat. Um yanavat, ele é uma carruagem. Então é um veículo que é propulsionado por animais, porque antigamente só tinha esse tipo de veículo, né? Então, um veículo que é conduzido por animais que não está em boas condições, que é perigoso também, que não está em boas condições é bom, que é ruim, né? Então uma carruagem que não está boa, que não está bem construída. Hoje em dia a gente aplicaria isso para você falar de um carro, de um ônibus, de um rickshaw aqui na Índia, de uma bicicleta, de uma moto, de um patins, de um skate. Então, se você vai usar um veículo para se mover, toma cuidado e tenha certeza de que ele está em boas condições. Seja ele um barco, seja ele um carro ou qualquer outro meio de transporte. E também não suba em árvores. É aqui a recomendação do Ashtanga Hridayam. Esse era o shloka que eu queria ler com vocês hoje. Temos aí mais algumas regrinhas, né, de comportamento e ele vai continuar no próximo shloka, na nossa próxima quarta-feira, com mais algumas regrinhas de comportamento. Vamos agora para o nosso minutinho de sânscrito. No nosso minutinho de sânscrito de hoje, eu queria falar com vocês sobre algumas sibilantes. E as 3 sibilantes que a gente vai ver hoje são o sa, então sa, é o SA de português mesmo, tipo de sapato, né? Sa. O sh de brechó, de chique, é o mesmo sh. Que, desculpa meu carioquês, né? De repente vocês vão fazer isso de uma maneira mais suave e menos ruidosa. Mas é esse sh que a gente fala, quando é o CH, por exemplo, em português, muitas vezes de chique, de chiqueiro, de cheio, por exemplo, também tem esse mesmo som. Muitas vezes o X e o CH em português, eles entram aqui meio que nesse som. Esse é o sh. E o sh. O sh, ele é um sibilante cerebral. Significa que você vai pronunciar o sh, de chão, de CH, só que com a língua encostando no topo da boca, do céu da boca. Então, você bota a língua no topo do céu da boca e você pronuncia sh. Isso é outra coisa, tá? Então é sa, sh. A língua ela vai indo da frente, sa, para trás, sh, para bem para trás, sh. Tá? São os 3 sibilantes que a gente precisa aprender hoje. E você pode misturar cada um deles com todas as vogais que a gente viu até agora. Então você pode fazer um sa, um shi, um shou,
brinca com elas, mistura as vogais também nelas para você ir se acostumando. A gente usa muito isso e começa a tentar identificar essas sibilantes nos textos e nos shlokas. No shloka que a gente viu hoje mesmo, tem várias delas e vocês podem procurar elas aí. É um bom exercício para vocês. A gente já está acabando. No nosso próximo encontro, a gente fala sobre a última consoante do Devanagari que está faltando e depois a gente começa a revisar isso pelo próximo capítulo inteiro, inclusive, o capítulo 3 todo, eu vou ficar revisando o alfabeto com vocês. A gente vai aplicar ele de diversas formas, a gente vai ver como é que as consoantes se transformam quando elas se juntam com outras consoantes ou com vogais. Então a gente vai ficar mais um capítulo, pelo menos inteiro aí, reforçando o Devanagari, né, o alfabeto do sânscrito, para ele ficar cada vez mais claro na cabeça de vocês. E aí um dia, quem sabe, a gente pode entrar nas regras gramaticais, nos sandhis, nos samasana, que são regras um pouco mais profundas, são muito importantes, mas que vão vir no seu devido tempo. Esse era o shloka que eu queria ler com vocês hoje, o shloka número 33, a segunda metade, o 34 inteiro e a primeira metade do shloka número 35. Eu aguardo vocês então no nosso próximo encontro, nossa próxima quarta-feira, para a gente continuar a leitura do Ashtanga Hridayam. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo encontro.